Os... Olha aí, pessoal, estou aqui novamente trabalhando aqui no Processos Concursos, né, para você, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu nome é Rafa Leão, como apareceu aqui embaixo na nossa tela. Está aqui no estúdio inovador, né, trazendo muita tecnologia e muita qualidade na tua formação. Para aqueles que não me conhecem, eu sou especialista em políticas públicas aqui na UNB do Distrito Federal e também servidor do sistema socioeducativo do Distrito Federal. Trabalho como segurança na função de agente no sistema, advogado não militante, aprovado no concurso do DP em 2021 e na Polícia Penal em 2022. Ministro aulas para concurso desde 2010. Então, venho atuando agora com o foco de ajudar com essa expertise na sua aprovação. E hoje a gente vai trabalhar a Lei 8069 de 90 e sem mais delongas, sigamos as redes sociais do Processos Concursos no Instagram, ok? E também o nosso canal lá, @Ravaleão, e vamos para cima, vai dar certo. Vamos lá, gente, tela. Olha só, galera, a gente vai trabalhar o ECA, a nossa gloriosa lei, vou até colocar aqui, 8069 de 90, o estatuto que lida com a criança e com o adolescente. Ok. Aí, galerinha, olha só, um pouco aqui da nossa aprovação e reprovação. A gente não vive só de aprovação, né? Mas hoje vai somar aí para vocês. Diferenciação jurídica, tá? Entre os termos que o ECA traz e o direito penal traz. Olha só, me coloca na tela aqui rapidamente. Chama aqui para mim. Olha só, dica importantíssima para todo e qualquer concurso que cobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando o concurso é da educação, ele foca em artigos, por exemplo, ali os artigos que vão do 1º ao 59, tá? Cobram ali do 131 ao 142 e cobra ali também o 129, ponto. Quando é o concurso de polícia, eles cobram o ECA todo, mas a ênfase se dá nas atividades mais ligadas às medidas socioeducativas, ali no artigo 112 e seguintes. Também na apuração do ato fracional, lá no artigo 178 e seguintes ali. Temos também a figura dos crimes contra criança e adolescente, lá a partir do 240, né, no 236, no 232 e etc., lá no final do ECA. Então essas divisões são importantes para você direcionar o teu estudo. Aqui a gente está entregando um curso completo e também direcionando você para a pauta que você está estudando, beleza? Tranquilão. Vamos aí para a tela e sigamos. Olha só, gente. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui primeiro. Primeira coisa, pessoal, que a gente vai ficar de olho no ECA é o seguinte. Primeiro ponto é a definição. Definição de quem é criança e de quem é adolescente. Deixa eu trocar essa canetinha aqui por uma coisinha mais ressaltante, que está lá no artigo 2º, tá? Aí no segundo ponto, que a gente tem que ficar bem de olho também, que pode aparecer lá, lá no artigo 3º, que são as questões ligadas aos direitos fundamentais, com a ideia de respeito moral, de respeito espiritual, com a ideia de respeito no campo social. Esses direitos também são muito importantes. E também a questão do desenvolvimento físico. Ficar de olho. Uma terceira dica é ali, nós temos a partir do nosso grandioso artigo 4º, o que a gente vai colocar como deveres ligados é o dever que vem da família, do Estado
da sociedade em geral, da comunidade e do poder público. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lembrando que eu vou até tirar aqui, ó. O Estado não está no ECA. A palavra Estado aparece na CF. Na CF aparece família, sociedade e Estado, tá? Já vou até deixar arriscado aqui. E esses direitos que tem como esses responsáveis, eles estão ligados ao mnemônico que a gente precisa ficar de olho. Lá no artigo 4º, o mnemônico do Vale Pescar, vou deixar o A aqui diferenciado, CD, artigo 4º. Não tem como fugir disso aqui. Por que, professor, ficar de olho nesse mnemônico? Tela para mim. Olha só, pessoal. Lá no artigo 4º, muita atenção nos direitos lá que falam de vida, alimentação, tá? Liberdade, lazer, esporte, beleza? P de profissionalização, E de educação, S de saúde, C de cultura. Esse segundo A é só para aperfeiçoar o mnemônico da professora Fernanda Gama, do Rio de Janeiro, ok? O R de respeito e o C de convivência comunitária e familiar e o D de dignidade. Vale, pescar, CD, guardem, tá? Porque em provas recorrentes cobram esse instituto ali do artigo 4º. Vale, pescar, CD, todos esses direitos que eu acabei de citar nesse mnemônico, beleza? E tudo isso, vamos voltar aqui para o slide, e tudo isso é com a ideia de quê? Com a ideia que tudo isso é voltado para a primazia do atendimento e do socorro. A primazia do socorro. Que também vai haver um investimento preferencialmente para recursos que envolvem criança e adolescente. E no terceiro ponto, políticas públicas também voltadas à criança e ao adolescente. Esse instituto, ele também é recorrente em prova, tá? O outro instituto que a gente vai ficar de olho aqui no ponto número 4, ficar bem de olhinho, bem de olhinho, bem de olhinho, é o seguinte, é quando falar lá a respeito de negligência e discriminação, está ali no artigo 5º, leitura obrigatória. No 5º, no artigo 6º, nós temos o princípio da teleologia. Teleologia. Porém, isso aqui não está expresso no ECA. Isso aqui é expresso no ECA? Não, não é expresso no ECA, isso é da doutrina. O que significa essa teleologia? É que a lei se destina aos fins... Vamos aqui, cadê a borracha? A lei se destina, ela deve ser voltada aos fins que ela se destina, tá joia? E as questões ligadas a o bem comum, beleza? Ligada tanto à finalidade que ela se destina, aos bens comuns. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse é o chamado princípio da teleologia. Tranquilo? Caminhando agora, a gente vai trabalhar a diferença das leis penais e o que preconiza o ECA, porque isso na prova, reprova, isso faz com que você fique confuso. O adulto é uma pessoa que tem 18 anos de idade, mas está subindo a idade dele, tá? Lembrando que no Tratado Internacional de Direitos Humanos, considera criança, tá? A figura da criança em nível... Vem para mim. Olha só, gente. Dica 01. O conceito de criança e adolescente está no artigo 2º do ECA.
A Constituição cita o nome criança e adolescente a partir do 226, porém ela não define, ela não descreve. Isso está no artigo 2º do ECA. Beleza? Porém, nós temos uma norma internacional de direitos humanos voltada à criança, pois essa norma considera a criança qualquer pessoa com menos de 18 anos. Olha, então para o âmbito internacional, criança é quem tem menos de 18 anos, não cita a figura do adolescente nessa norma, tá? E essa norma no Brasil, ela tem um valor normativo supralegal. Está abaixo da Constituição e acima da lei, beleza? Então volta aqui ao slidezinho. Então a gente já descobriu que para o mundo, criança é quem tem menos de 18, tranquilo. O ECA, lá no seu artigo 2º, criança é aquela pessoa que tem 12 anos incompletos. Então a palavra-chave está aqui, ó, 12 anos incompletos. Adolescente, a pessoa que tem idade entre 12 e 18. Então, olha só, a gente vai trabalhar aqui, ó, 12 anos incompletos para criança, adolescente, pessoa que tem idade entre 12 e 18, e excepcionalmente o ECA é aplicado para as pessoas que têm entre 18 e 21 anos. Isso não está no ECA, é da doutrina, ele é chamado jovem adulto, tá bom? Tela aqui para mim. Quem é esse jovem adulto, professor? Jovem adulto é aquela pessoa que cometeu um ato infracional quando adolescente, contudo ele pode acabar sendo responsabilizado, recebendo uma medida sancionatória e preponderantemente pedagógica denominada medida socioeducativa, tá? Que não excederá 3 anos, e ele poderá ficar lá até completar 21 anos de idade. E completou 21 anos de idade, ele deve ser compulsoriamente posto em liberdade. Então, essa figura do jovem adulto é essa figura que tem mais de 18 e menos de 21 e está cumprindo medida socioeducativa. A doutrina chama ele de jovem adulto. Beleza? Tranquilão. Vamos aqui para o slide novo. Beleza. Então, vamos andar. O adulto comete um crime ou contravenção. O adulto, ele é um criminoso ou um contraventor. O adolescente ou a criança cometem ato infracional. Criança ou adolescente comete ato infracional. Dica rápida, vem para mim aqui, ó. Não erra na prova. Não erra na prova. Criança comete ato infracional, professor? Sim. Artigo 105 do ECA informa que as crianças autoras de atos infracionais receberão as medidas conforme o artigo 101, que são medidas de proteção, medidas protetivas. Elas não têm caráter responsabilizador. Juridicamente, as crianças são irresponsáveis juridicamente no Brasil. Porém, já os adolescentes autores de atos infracionais, aqueles que cometam a conduta descrita como crime ou contravenção, esses poderão receber, aliás, medida socioeducativa do artigo 112 e seguintes. Então, ambos cometem, porém, responsabilização somente aos adolescentes. As crianças serão encaminhadas ao conselho tutelar, ok? Tela. Beleza. Então, adulto, eu tenho um flagrante de flagrare, de encontrado cometendo, ou encontrado logo em seguida, ou aquele que é perseguido, ou aquele que foi esperado, ou aquele que foi postergado. Tem vários tipos de flagrante. Temos esse mesmo instituto, só que agora para o ato infracional. Se flagrar uma criança, não vai ter nada. Se flagrar um adolescente, pode ser responsabilizado, que vai ensejar ou um auto de apreensão, que a gente vai explicar numa aula futura, ou um boletim de ocorrência circunstanciado, ou o relatório de investigação policial, o chamado RIP, tá? Para o adulto, é mandado de prisão. Para adolescente, mandado de busca e apreensão. Criança também recebe o mandado de busca e apreensão, mas com a ideia de protegê-la. Imagine alguém que tira o filho que não tem a guarda e não quer devolver para a mãe. Poderá haver aí um mandado de busca e apreensão para pegar essa criança. É diferente. Aqui não, a gente tem um mandado de busca e apreensão para apreender o autor de ato infracional. Maior de 18 anos, ele é preso. O menor de 18 anos, ele é apreendido, chamado autor de ato infracional ou adolescente em conflito com a lei. Eu tenho para o adulto a prisão provisória.
a prisão preventiva. Para o adolescente, eu tenho uma internação provisória. A criança não é internada provisoriamente, é adolescente. Para o adulto, eu vou imputar a ele um crime. Para o adolescente, eu vou atribuir o ato fracional. O adulto, como resposta do Estado de prevenção terciária à delinquência, eu tenho a pena. Para o adolescente, a resposta do Estado de prevenção à delinquência com caráter preponderantemente pedagógico, mas também é sancionatória. Eu tenho a medida socioeducativa ou protetivas. Os adolescentes também podem receber protetivas. As crianças só protetivas. Para o adulto, haverá denúncia. É o ato pelo qual o promotor de justiça informa ao juiz que há alguém ali, que há indícios e materialidade que sejam autor de crime ou contravenção. Essa mesma informação, quando feita para um adolescente, para o juiz em virtude de um ato de um adolescente, é chamada representação. Esse que recebe a denúncia é o juiz, aquele denunciado é o réu. Aqui, né, nós teremos aqui o representado. Para o adulto, há um interrogatório. Para o adolescente, uma audiência de apresentação. Há também um momento de acusação e defesa para o adulto. Para o adolescente, uma audiência que continua. O adulto é chamado reeducando, o adolescente socioeducando ou adolescente interno, conforme prevê o artigo 125 do ECA, tá bom? Olha só, gente, dica rápida, vem aqui comigo, é só um bate-volta. Jurisprudência. Provas difíceis cobram bastante a jurisprudência, que são as decisões reiteradas a determinados casos aplicadas pelos tribunais superiores, ou seja, o Tribunal da Cidadania, o STJ, ou o nosso glorioso egrégio STF, Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do STF e do STJ, elas são bastante utilizadas no campo da infância e juventude, tá bom? Tela. 74. A súmula 74 aqui do STJ. Para efeito penal, o reconhecimento da menoridade, eu preciso de um documento. Sem o documento hábil, não tem como falar que alguém é maior ou menor de idade. Pronto. A súmula 265, é necessária a oitiva do menor infrator. Galera, atenção que esse termo menor infrator aqui é porque a jurisprudência cita, mas as bancas, a doutrina em redação não é adequados ao termo menor infrator, porque o termo menor já foi abolido desde 1990 com o advento do ECA. É o adolescente autor de ato fracional ou até mesmo o adolescente infrator, tá? Olha, é necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar a regressão da medida socioeducativa. Então, o que ele quer falar aqui? Que se eu tenho uma medida socioeducativa imposta, exemplo, ele está ali numa medida que ele está solto, a semi-liberdade. Ele sai durante um período para estudar, volta no outro período. E ele comete um ato aí e o juiz decide colocar ele na internação. Para haver a chamada regressão, deve-se ouvir, não há a figura da revelia. Ponto. Só isso. 238. A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas? Sim. Aplica-se a prescrição penal à medida socioeducativa. Porém, a pretensão que se tem aqui é pretensão educativa, enquanto lá a outra é pretensão punitiva para adulto, aqui há uma pretensão educativa que vai acontecer em 4 anos. 4 anos, tá? Porque lá no Código Penal, no artigo, salvo engano, é o 109, tem a prescrição. Para um crime que tivesse uma pena de até 3 anos, a prescrição seria em 8 anos. Lá no artigo 115, diz que todo aquele que tem menos de 21 anos, a prescrição ela desce, ela cai à metade, tá? Se ela cai à metade, então o que seria 8 para cá passa a ser 4 anos. Por isso que a gente chegou nesses 4 anos aqui para internação e semi-liberdade, tá bom? Beleza. Então, se cai na tua prova lá, se existe prescrição penal
Para a medida socioeducativa, sim, mas a pretensão é educativa. Súmula 342. No procedimento para a aplicação da medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão. Então, o adolescente, ele confessou ser autor de ato infracional, obrigatoriamente você precisa procurar outras provas. Não pode desistir. Isso seria nulo, tá? Muita atenção aqui. Olha essa quinta súmula, a 383, diz o seguinte, que a competência para processar e julgar as ações conexas do interesse do menor é, em princípio, o foro do domicílio do detentor da guarda. É isso aí, pessoal. Se a gente pega lá a regra do ECA, seguinte, como é que funciona a competência jurisdicional no ECA? Pelo endereço dos pais / responsável. Então, quem tem a guarda também é o responsável, por isso colocou aqui pelo detentor da guarda. Se for uma figura de ato infracional, essa competência se dá pelo local do ato infracional, é onde ele ocorreu, tá? Não confunda isso aqui. E, numa segunda hipótese aqui, ó, não achando o endereço de pais e responsáveis, onde vai ser a competência? O local onde a criança ou o adolescente estiver, tá? Então, primeiro, pais responsáveis ou de quem tem a guarda conforme a jurisprudência. Segundo, local onde ela estiver. E sendo o ato infracional, o local da infração. Então, vou até nomear aqui, ó. 1, 2 e 3. Beleza? Súmula 492, bem recorrente em prova de concurso, tá? O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à medida socioeducativa de internação do adolescente. Olha só que importante isso aqui, tá? Muito cuidado aqui, por quê? Porque para internar um adolescente, ou ele tem aquela internação provisória de 45 dias, ou são apenas nos casos expressos do artigo 122 do ECA, tá? Quais são esses casos expressos? Vem para mim aqui na tela rapidamente. Professor, quais são os casos expressos ali que pode haver a internação? Ato infracional, tá? Que haja grave ameaça, tá? Grave ameaça, beleza? E violência à pessoa, tá, pessoal? A pessoa, ao ser humano. Ou, num segundo caso, outros atos graves. Nesse segundo caso, não há quantidade. 1, 2, 3. É o julgador que vai fazer essa avaliação. Ponto. E o terceiro ponto observado no artigo 122 é por até 3 meses em caso de descumprimento de outra medida. Imagine novamente que ele está numa medida tranquila, que ele um período fica na rua, um outro período ele sai, que a gente vai aprender sobre as medidas numa aula futura. Nesse caso, se eu tiro ele dessa medida aberta e coloco ele numa medida que priva da liberdade, no caso da internação, né, ele pode ficar aqui por descumprir outra medida por até 3 meses. Fechadinho? Então, atenção nessa situação aqui para não rodar na prova. Telinha aqui, vem comigo. Súmula 500, também recorrente pra caramba em prova. A configuração do crime do 244B, do ECA, independente da prova efetiva da corrupção do menor, você vê que na súmula ele sempre chama o termo menor, mas na prova cuidado com isso. Por se tratar de delito formal. O que ele quer dizer aqui? Delito formal é aquele que eu tenho uma consumação antecipada. Eu posso até ter a consumação, o resultado, mas eu não preciso dele para que haja consumação. Então, eu antecipo esse resultado para chegar na consumação. Ou seja, se eu pego alguém que é menor de 18 anos, pratico do lado dele um crime, ou vou induzindo ele a estar cometendo um ato infracional, eu estou corrompendo ele, independente se vai ter tido ou não esse fato, ok? Muito cuidado com isso aí. A corrupção do menor não precisa haver uma efetiva prova que houve de fato essa corrupção, ou que se ele já era corrompido, ou se não era, se ele já aprontava, se ele cometia atos infracionais, sim ou não. Isso não será considerado, tá? Porque é um delito formal. Independente do resultado, eu antecipo essa consumação e apenas pelo cometimento do crime, independente se gera ou não um resultado, eu considerarei
consumada a infração. É assim que funciona um delito formal. E isso é a nossa súmula 500, beleza? Tranquilo. Andando aqui. Ponto número 8. A súmula 605, que está ligada à figura do jovem adulto. Já caiu isso em prova. Jovem adulto, ele não é tratado como adolescente. Ele apenas recebe alguns requisitos trazidos no ECA, que é passar por essa internação até 21 anos. A superveniência, ou seja, alguém que leva a maioridade penal, tá? Não interfere para apurar o ato infracional. Ele tinha 17, aí foi lá, fez 18. Isso aqui, ó, não atrapalha. Vai continuar vindo a apuração do ato infracional, beleza? Tranquilo. E também não vai impedir que ele receba uma medida socioeducativa enquanto não atingida a idade de 21 anos. Essa súmula ela está ligada diretamente à figura excepcional de aplicabilidade do ECA. Tá bom? 9. Artigo 108 do STF. Súmula 108 do STF. A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato fracional é de competência exclusiva do juiz. MP não aplica, delegado aplica? Não. Isso aqui é uma cláusula de reserva jurisdicional, tá bom? Atenção aqui pra gente não rodar na prova. Tranquilo demais. 10. 11. Súmula vinculante número 11. Quando vai se utilizar a algema em caso de receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia, tranquilo? Receio de fuga, perigo, e eu tenho também a nossa resistência. Então, quando houver uma resistência, um receio de fuga, perigo para si, para outrem, deve apenas haver a motivação, deve motivar o uso dessa algema, tá joia? E para não errar na prova, basta haver o PRF. Teve perigo para si, para outrem, teve resistência, teve risco de fuga, teve receio de fuga, teve uso de algema. Não teve PRF, não tem algema. Para concluir essa parte aqui, olha só, o homeschooling, o ensino domiciliar, ele é ilícito por não haver previsão legal. Então o STF diz que ele entra como inconstitucional porque ele se torna ilícito por não haver da legalização, a lei. E esse último aqui diz o seguinte, que não é absoluto o direito do adolescente infrator ficar internado próximo da sua residência, tá? Então não é um direito absoluto. Se der para ele ficar internado próximo, ótimo. Se não der para ficar internado próximo, fazer o quê? Amém, tá? Não tem conversa. Volta aqui. Gente, olha só, a gente vai estar concluindo esse bloco e logo em seguida a gente volta com mais preparação para o teu concurso, rumo à tua aprovação, processos concurso, trabalhando pela tua aprovação.